Olá, mamães! Sejam bem-vindas ao nosso canal, ao nosso cantinho da mulher mãe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação dos filhos, né? Como ela é importante para nós. Aí eu trouxe uma frase. A família tem a característica essencial, portanto, vocação natural de educar os filhos para que cresçam na responsabilidade de si e dos outros. Palavras de Papa Francisco. Bom, vivemos num tempo em que a informação é muito rápida, não é verdade? E temos um acesso extremamente aberto a tudo, ou seja, muitas informações. Tudo que você for pesquisar ali, você encontra, só que tudo em grande quantidade, né? Antigamente, muitas mães ficavam em casa e educar fazia mais parte da tarefa da família, né? Então, com o passar do tempo, as famílias foram se transformando. As crianças começavam a frequentar a escola com 6 ou 7 anos. Hoje, esse processo se inicia aos 4 meses de idade e algumas passam o dia inteiro na instituição. O avanço da tecnologia trouxe consigo novos comportamentos. Muitos pais não sabem como lidar com diversas questões relacionadas à educação e que devem fazer parte da vida dos filhos, né? Então, é tanto processo acelerado que os pais não conseguem acompanhar e às vezes se encontram perdidos, né? Nessa parte de educação dos filhos. Então, por falta de um parâmetro, por não saber exatamente o que ensinar, acabam transferindo essa responsabilidade muitas vezes para a escola, né? A gente vê aqui, até coloquei um gifzinho aí, por exemplo, quando acabam as férias. Nossa, tem pais que falta fazer festa, né? Porque não vai ter aquela responsabilidade de estar ali o tempo todo com o filho, na educação. Educação dos filhos. Os pais, eles são chamados a educar os seus filhos. Vivemos numa época em que se observa uma grande parcela das famílias que abrem mão desse processo educativo para escolas, né? Já diziam nossos avós, com muita sabedoria, que a educação começa em casa e ainda que se herda de berço, né? A gente vai entender o porquê disso. Então, não é só a educação dos pais que é necessária, mas a dos... Desculpa. Não é só a educação dos filhos que é necessária, mas a dos pais também, não é? Segundo Mário Sérgio Cortella, o mesmo critica o peso colocado na escola para assumir um papel que é da família. Ficou um pouquinho ruim aqui no slide, mas depois eu vou arrumar. Então, uma parte das famílias acabou perdendo um pouco a referência, devido à velocidade das mudanças, né? E o tempo de convivência com as crianças também, que se diminuiu bastante, né? As crianças ficam na escola uma boa parte do tempo ou até em outras atividades. E isso fez com que muitas acabassem terceirizando o contato com os filhos e delegando à escola aquilo que é originalmente de sua responsabilidade. Só que isso perturba a formação das novas gerações. Bastante, a gente pode não perceber, mas isso atinge eles, prejudica. Criação dos filhos. É claro que criar pessoas dá trabalho e exige esforço, a educação principalmente. Acontece que, no meio de todas essas mudanças, alguns pais e mães ficam desorientados. Por isso, é necessário que eles encontrem apoio, né? Por isso, não é só a educação dos filhos que é necessária, mas a dos pais também. Os filhos, diz o catecismo, por sua vez, contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Então, é uma troca, né? Eles aprendem com a gente e nós aprendemos com eles também. Precisaria de uma receita pronta para criar filhos? Mas quem iria prescrevê-la? Pediatras, padres, professores, psicólogos, avós, juízes, conselhos tutelares? É impossível, né?
Não existe uma receita pronta. Cada filho é um filho, cada família é uma família. E a gente só vai saber isso no dia a dia, né? Com os nossos filhos. Só vamos aprender a criar nossos filhos criando, através de nossos princípios e valores. E nenhum filho é igual ao outro, né? A gente vai aprendendo a lidar, cada um com o seu jeitinho especial. A cada um será necessário um direcionamento individual. Prioridade. Uma das coisas mais importantes da vida é entender que a palavra prioridade não tem S, não tem plural. Se você disser tenho 2 prioridades, é porque você não tem nenhuma. Então, deve estabelecer qual é a sua prioridade, né? Mamães, qual é a sua prioridade? Em relação à sua família, em relação aos seus filhos. Sua prioridade é o convívio familiar? Então, faça isso, né? Faça isso de corpo e alma, né? Ou sua prioridade é a sustentação econômica? Então, vá fundo também, né? Só que ao escolher, não sofra. É evidente que ninguém precisa abandonar a carreira em função da família, mas é necessário buscar o equilíbrio da mesma forma como se faz para andar de bicicleta. Só equilíbrio em movimento. Se você parar, desaba. A gente precisa desse equilíbrio e saber qual é a nossa prioridade e se dedicar a isso, né? Função da escola. Segundo Cortella, a função da escola é a escolarização. É o ensino, a formação social, a construção de cidadania, a experiência científica e a responsabilidade social. Mas quem faz a educação é a família. A escolarização é apenas uma parte do educar, não é tudo. A escolarização ela prepara a pessoa através do conhecimento que garante a aprendizagem da construção do saber, segundo Luciana Brites, pedagoga. Se perguntarmos aos pais o que vão fazer do filho, respondem-nos que o médico, engenheiro, advogado, não é? Muitas vezes, né? Ninguém lembra de fazer dele homem. Tornar-nos homem é essencial. Tudo mais é acréscimo, por importante que seja. Ou seja, isso é educação. Educar aquela criança, educar homens, mulheres, né, para a vida. E isso é a nossa função. Fazer homem. O homem é corpo e alma. Tem sensibilidade, inteligência e vontade. Membro natural da sociedade, na qual nasce, trabalha e vive. Historicamente, o homem foi criado por Deus, inocente e puro, mas ele caiu. E agora já não é mais o mesmo. Desequilibrou-se o funcionamento natural, as paixões se desordenaram, inclinando-o para o mal. Turvou a inteligência, enfraqueceu a vontade e agora, muitas vezes, incapaz de praticar o bem. Mas pode, com algum esforço, manter um equilíbrio novamente, né? Vivendo no bem e na virtude. E isso deve ser trabalhado, porque a nossa tendência é sempre ir para as coisas maus, né? Para as coisas más. Só que a gente tem que trabalhar isso. Em nós, mas principalmente em nossos filhos, nas crianças. Porque é dali que vai florescer, né? Dali que vai para a vida. Então, cuidar do corpo para servir a alma. Cuidar da inteligência para servir a vontade. Cuidar da vontade para servir a Deus. Monsenhor Álvaro Negromont. Então, a nossa função enquanto pais e educadores é prepará-los para crescerem em estatura, graça e sabedoria, saudáveis em corpo, mente e alma. Por quê? Porque nós damos a base para os nossos filhos. Depois eles vão viver a vida deles, mas é nossa
É de nossa responsabilidade dar a base para eles, né? O homem precisa saber governar-se, produzindo atos à altura de sua dignidade de ser racional, sem se deixar dominar por instintos ou impulsos, né? Que a gente vê muito por aí. Só assim ele será livre, só com esse domínio de si, com muita boa base, libertando-o da escravidão das paixões, né? A gente vive num mundo cheio de paixões, paixões por tudo, tudo demais, né? Para a sua convivência social e para que cresçam na responsabilidade de si e dos outros, né? É tudo um equilíbrio, é tudo um controle, saber, conhecer, né? E como educar a criança? É uma preocupação de muitos ou quase a maioria dos pais. O problema é que o que eles querem é receita pronta, fórmulas feitas cujas aplicações não deem trabalho, né? Coisa rápida. Só que não é assim, né? Educar dá trabalho, criar um filho dá trabalho, né? Por isso, infelizmente, muitas vezes é melhor jogar essa responsabilidade para outras pessoas, para a escola, né? Evita-se esse trabalho para não ter que se preocupar com mais isso, já que tem outras coisas mais importantes a serem feitas. Aí a gente entra de novo na prioridade, né? O que é a sua prioridade? O que é a prioridade enquanto para os filhos? Educação. O que é educação? É o ato ou processo de educar-se, aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, intelectual, moral de um ser humano. Educação é a formação de uma pessoa e ela ocorre durante toda a vida. É a transferência de valores éticos e morais, que é de responsabilidade dos pais. É uma formação para a vida. A educação se dá através de exemplos, isso é muito importante. E quem são os melhores exemplos para os nossos filhos? Educação, casa e escola. A escola, ela vem para complementar, para nos ajudar na educação, mas fazendo a escolarização. Mas é muito importante para nós pais acompanhar todo o processo dos nossos filhos durante a escolarização. Muito importante. Há uma necessidade de diálogo entre as escolas e as famílias. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, né? Eu sempre estou acompanhando de perto, tenho uma boa troca com as escolas dos meus filhos, né? Para mim tá tudo bem, mas a gente precisa estar atento a isso. Para que esses papéis sejam compartilhados, né, no que for preciso e tenham suas especificidades, principalmente em relação aos valores, que são característicos de cada família. A família, a escola precisa saber quais são os valores daquela família e ajudar na formação, na educação dessas crianças, né? Cada família tem um jeito. Acredito que irá ajudar muito a escola e os professores essa troca, né? Pois se para nós com um ou três filhos, no meu caso, é difícil, imagine para uma professora com um conjunto de crianças. Então precisa dessa ligação pais e escola, pais e professores. Então é muito importante, né? Então vamos lá para a educação, desenvolvimento físico dos nossos filhos. O desenvolvimento físico e psicológico das crianças começa desde a fecundação, passando pela primeira infância, adolescência, juventude e segue por toda a vida. E é de nossa responsabilidade acompanhar, observar, né? Se tiver alguma coisa que a gente acha que não está normal, a gente tem que procurar saber. A gente tem que ajudar no desenvolvimento físico de nossos filhos, desde a barriga. O desenvolvimento intelectual das nossas crianças. Segundo um grande pensador do século XX, Jean Piaget, psicólogo,
O aprendizado é, portanto, um processo gradual. O ponto de partida para o desenvolvimento intelectual de uma pessoa é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança ainda não é capaz de distinguir a existência de um mundo externo. A gente pode observar isso em todas as crianças no começo, né? Aquela coisa é meu, é tudo meu, quero só para mim. Então, cabe a nós, pais, irmos lapidando isso desde o início. Porque, como a gente tinha falado, a tendência é sempre ir para o lado ruim, né? Mas nós, enquanto pais, enquanto família, a gente tem que ir lapidando isso, né? Para não ter consequências futuras. O desenvolvimento moral. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade, dentro da nossa família. Isso também pode ser trabalhado por nós pais desde cedo, desde pequenininho, formando, educando, lapidando, mais uma vez, com muito amor, afeto, mas também limite, disciplina, regras, saber dizer não e o porquê do não, né? Para educar bem os filhos, é preciso ter tempo para eles. Sem estar na presença deles, é impossível educá-los. Por isso, é uma atividade que exige observação e atuação. É cada momento, é cada fala, cada ação. E para educá-los é preciso acolhê-los. A gente tem que acolher os nossos filhos, né? Acima de tudo, é preciso saber conquistá-los. Não com o que se dá a eles, mas o que se é para eles, o que nós somos para eles. Os filhos precisam sentir orgulho dos pais pela sua grandeza, pela sua maneira correta de agir, de falar, de lhes tratar, de se dedicar a eles. Isso é muito importante. As crianças, eles observam demais. Tem a fase que eles copiam tudo. Então, olha a nossa responsabilidade de educadores. No futuro, a vida de uma criança que teve uma base familiar sólida, com laços fortalecidos, certamente será mais alegre e esperançosa, pois ela saberá que, não importa o que aconteça, sua família sempre estará presente e à sua disposição para ajudá-la a ultrapassar as barreiras. E isso desde pequenininho, né? A gente já vai ajudando, já vai impulsionando isso, e lá na frente eles vão saber que eles já têm essa base, né? Sabe para onde correr, sabe aonde retomar as forças, né? Outra forma de educar os filhos é conversando, ouvindo, né? É olhos nos olhos, né? Ouvir principalmente. Procure não apenas ensinar coisas novas, mas também aprender com eles. A gente aprende muito com os nossos filhos. Os pais precisam estar atentos aos que os seus filhos têm a dizer. Esteja disponível para eles. Pergunte sobre o que ele gosta de fazer, de comer. Acompanhe o seu cotidiano na escola. Isso é muito importante. Pode parecer bobeira, perda de tempo às vezes, não sei, mas é muito importante. E lembre-se, o diálogo é sempre a melhor maneira de educar seus filhos. E é através dele que você ensinará quais são os valores seguidos pela família, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter esclarecido um pouquinho aí do que é educação, do que é escolarização, da importância de se educar um filho desde, né, da barriga até depois da hora que eles estiverem longe, né, vivendo a vida deles. Peço que vocês curtam esse conteúdo, compartilhe com outras mães, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Podem trazer mais temas para a gente estar discutindo, né? E nos ajude a ajudar outras mães, tá bom?
Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!